Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de mercado. E que dia hoje para os negócios lá em Chicago. Dia 30 de junho já era um dia esperado, uma data que o mercado estava aguardando, principalmente por conta de dois relatórios que tecnicamente são importantes. O principal deles, o de área plantada nos Estados Unidos, o que efetivamente foi plantado de área de algodão, de milho, de trigo, de soja lá nos Estados Unidos, foi divulgado hoje pelo USDA. Tinha também aquele relatório de estoque trimestral que, em alguns momentos do ano, eles são importantes. Aparentemente, dessa vez, teve pouca influência. Mas a gente vai conversar sobre isso com o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu fico imaginando vocês aí na Laboro, olhando os gráficos hoje, olhando os números lá em Chicago, a volatilidade que foi. Como é que foi isso hoje aí, Ginaldo? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos notícias agrícolas. Foi um dia bastante interessante. O mercado começou de manhã com aquilo que nós chamamos de... Hoje foi chamado de quinta-feira da nuvem negra, porque os mercados financeiros começaram de manhã cedo desabando. O presidente do Fed ontem falando que ele estaria disposto a aumentar as taxas de juros tão quantas fossem necessárias para conter a inflação, independente se isso poderia ser bom ou ruim para a economia. Isso foi entendido como negativo e então começou-se o dia, a noite, a madrugada, já com uma baixa muito forte no mercado financeiro. Muito bem. Aí você pegava, o cenário era, nós tínhamos dois cenários. O cenário que vamos esperar o relatório de estoques, vamos esperar o relatório de acriagem, mas você tinha, numa análise crua e simples, o mercado financeiro numa nuvem negra, trabalhando pesado, começou a pesar em cima das commodities, botaram soja 20 abaixo, você viu que o mercado chegou antes do relatório trabalhar com 20 centavos abaixo. Aí quando saiu, você tinha tudo negativo, porque a China fora do mercado, China com estoques altos de farelo, tendo problemas, tendo dificuldades, com margens negativas, aquilo que eles pensavam dos lockdowns, que poderia eventualmente melhorar, trazer um efeito maior na economia, não está acontecendo. Então, tudo aquilo começou a pesar. Você tinha, por outro lado, os seus prêmios americanos, o mercado interno forte, muito forte, o spread entre o nearby e o futuro estava realmente disparando, o prêmio subindo no nearby e o futuro caindo. Mas aí veio o relatório, botou uma água fria, colocou de cara mais de 20 centavos para cima, depois derrubou, foi uma volatilidade impressionante, porque os números realmente surpreenderam. Eu não falo de estoques. Os estoques, vamos dizer, trimestrais, basicamente não ofereceram qualquer reação, não atrapalhou o relatório. Você teve aí 971 milhões de bushels na soja, contra 9,65 esperado, ligeiramente mais alto. Você teve o milho 435 milhões de bushels, igual à expectativa. E o trigo foi apenas 5 milhões de bushels acima, veio 660 contra 655. Isso falando dos estoques. Então, os estoques não cheiraram, não federam, não fizeram absolutamente nada. Claro que você, se comparar o estoque de milho com o ano passado, o estoque de milho está mais de 200 milhões de bushels acima do ano passado, mas não era essa a expectativa, ele veio dentro da expectativa. Agora, quando você passa a analisar, Alex e meus amigos, a acriagem, você teve uma grande surpresa, porque a soja, vamos dizer, todo mundo falava, nós vínhamos falando, muita gente falava de 91 milhões de acres. Isso foi planejado lá no fórum, lá em fevereiro, então o mercado
sempre veio trabalhando com esses números e trabalhou. Hoje a expectativa era 450 milhões de acres, e de repente veio 88,3. Meu amigo, isso foi um chute. O mercado reagiu positivamente, botou aí, o novembro chegou acima dos 15, ele estava tipo 14,60, pulou 45 centavos assim rapidamente, e ficou transando, dançando para cima e para baixo, numa volatilidade impressionante. Quando você analisa o milho teve um aumento acima da expectativa de 400 milhões de acres, e o trigo 100 milhões de acres. Então o mercado trabalhou dos dois lados, sentiu, sofreu, apanhou. Quem estava dentro quis sair, quem estava fora quis entrar. Foi aquele auê. Você olhava a tela, quando tirava a vista, voltava, era outra coisa. Foi mais ou menos assim. Foi um dia. Essa é considerada uma quinta-feira, e de manhã cedo o pessoal começou falando de quinta-feira com nuvem negra, e não foi diferente. Eu diria para você que esse relatório de hoje foi altista para a soja, baixista para milho e trigo, mas a soja fechou em baixa, né? O relatório é altista porque reduziram aí 2 milhões e pouco de acres, mas o mercado fechou em baixa, depois de trabalhar em grande alta, depois de um movimento grande de recuperação, ele voltou e fez tudo de novo, caindo novamente. Nós temos pela frente aí, meus amigos, um grande final de semana, né? Segunda-feira é feriado, é o Independence Day, vamos dizer, começa aí uma semana bastante importante, porque o mês de julho sempre tem temperaturas mais altas, e novamente o mercado pode colocar prêmio, clima. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: os relatórios que nós recebemos agora à tarde falam-nos o seguinte, que muito provavelmente na terça-feira, não segunda-feira, não vai haver mercado, nem vai abrir durante a noite, só na terça-feira de manhã às 10h30. Mas na terça-feira à tarde, quando saiu o relatório do Crop Progress, tem muita gente falando que as condições de boas e excelentes em estados como Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri e Indiana podem cair de 3% a 5% nesses estados. Se os outros estados ajudarem, naturalmente a coisa fica complicada, e nós vamos ter uma safra menor, com uma produtividade menor, e essa área menor, naturalmente o mercado para baixo estaria limitado, olhando-se agora, nesse exato momento, as posições. Sobre esse relatório de acompanhamento de safras, Ginaldo, por conta de mapas climáticos que não são favoráveis, digamos, para o desenvolvimento das lavouras, é isso? É isso, não são favoráveis. Eu hoje coloquei aí para o pessoal o Drought Monitor. As áreas secas estão aumentando, Alex e meus amigos. Elas estão vindo do oeste, elas estão vindo, pegando Iowa, pegando Indiana, Missouri, que está embaixo, está ali do lado, pegando Illinois, Indiana e Ohio, o Kentucky, aquelas posições ali do Tennessee, tudo aquilo ali está ficando amarelo. Amarelo o quê? Quer dizer, falta de chuva. Quando você olha aquele amarelo, por exemplo, no oeste de Illinois, aquilo quer dizer perdas. E as perdas estão sendo reportadas através de fotos que a gente tem divulgado, as lavouras feias, precisando de chuva. Tudo isso aí pode repercutir nos próximos relatórios se as chuvas não vierem no próximo final de semana. Porque, olhando os mapas desse momento,
para os próximos 7 dias, as chuvas são muitíssimo abaixo do normal e abaixo das necessidades que o solo, nesse momento, precisa. E julho será, sem dúvida, um mês de temperaturas mais elevadas. Muito bem. Deixa eu aqui traduzir alguns números que o Ginaldo colocou na mesa aqui para a gente. A soja ficou, então, em 35, a área plantada de soja ficou em 35,7 milhões de hectares, contra 36,8 milhões de hectares lá do início do ano. 1 milhão de hectares a menos aí em relação às projeções iniciais. E o milho teve uma elevação em milhões de hectares de 36,22, que era a projeção inicial. O USDA aumentou hoje para 36,4 milhões de toneladas. Portanto, um acréscimo milhões de toneladas, não, milhões de hectares, desculpa. Aqui a gente está convertendo para hectares. Milhões de hectares, isso mesmo. Então, assim, é uma mudança bastante significativa por conta até da expectativa do mercado. A gente vinha falando, né, Ginaldo, que era a primeira vez na história que a área de soja ia ser maior que de milho. Lê do engano, né? O produtor americano voltou para a tradição dele, né? Exatamente. Ou seja, o americano é milheiro, vai continuar milheiro, não deu moleza, né? Se você olhar, existia uma expectativa de até 91 milhões de hectares na soja, e o milho 87,5, 86, por aí, foi exatamente, reverteu tudo, né? Se você, falando em acres, se você colocar em acres 91 milhões de acres e 89, no máximo 90 no milho, foi tudo o contrário, né? Tudo o contrário. Exatamente. A soja voltou para baixo, ou seja, eles plantaram mais milho. E o último relatório de milho, se eu não me engano, foi 98 que tinha sido plantado, basicamente já estava no fim. Saiu agora há pouco, só para vocês terem uma ideia, o USDA anunciou que os estados das Dakotas, devido ao frio, devido às questões ambientais, eles deixaram, por exemplo, na Dakota do Norte, de plantar 16, quase 17% da área de soja. E isso vai ser revisto e possivelmente pode ser revisto para baixo, para você ter uma ideia. Pois Quer dizer, o USDA soltando nota já inicialmente, já prevenindo que pode corrigir o que foi divulgado, né? Exatamente. Já prevenindo, colocando números que poderão, naturalmente, oferecer condições para os players, os bullish, né, os altistas, trabalharem. Uhum. Mas uma coisa nós temos que levar em consideração, tudo isso que nós estamos falando vai ser importante ou não, desde que a partir da semana que vem nós tenhamos o clima mais seco, temperaturas mais altas, e aí você vai começar... Olha, essa semana soltou-se aí chamou-se de flash drought, um flash drought comparando a safra desse ano, o clima desse ano, com o clima de 2012, que foi uma grande quebra. Uhum. Eu não quero comparar, porque quando eu comparei os mapas dos droughts, eu verifiquei que o drought de 2012, nessa mesma época, era muito pior. Uhum. Mas tem muitos analistas falando que a tendência seria que essa safra fosse uma safra parecida com a de 2012. O clima vai nos dizer o que vai acontecer, e a semana que vem, depois do feriado, é possível que a gente comece a notar o que vai dizer o mercado. O mercado vai dizer, ok, se não tem chuva, não tem e altas temperaturas, para cima. Se tem chuvas, tem baixas temperaturas, o mercado para baixo. Nesse exato momento, os mapas mostram que as chuvas são abaixo do normal e as temperaturas vão começar a se elevar.
É isso que eu tenho, Alex. Ou seja, prevalecendo, portanto, voltando a prevalecer, portanto, os fundamentos. Mas sempre lembrando que tem aquele pano de fundo aí que é a questão da recessão global, né, Ginaldo? Hoje mesmo o mercado entrou em pânico por conta de uma informação do presidente do Banco Central americano. Exatamente. A questão da demanda que vai naturalmente. A oferta pode ser pequena, mas se não tem demanda, o que adianta? Então, a gente tem que levar em consideração o equilíbrio das ações e o movimento da importância da energia que você vai ter lá na frente. Se você tem aqui, do outro lado, produtos, estoques menores, mas esses estoques menores, quando você compara com esses futuros aqui, aí você vai dizer assim, olha, não tem estoques, mas também não tem grande demanda. Então, nós temos que levar em consideração e ficar de olho nisso, o que vai acontecer. A China será, sem dúvida nenhuma, uma grande parceira nisso tudo aí. Nós vamos ver, só para você ter uma ideia, os chineses compraram a soja para julho, eles precisam comprar um pouco para agosto e precisam comprar ainda 50% para setembro. Então, você sabe que a safra começa a ser colhida no final de setembro. Então, a partir de outubro, os chineses viram a boca para o hemisfério norte e vão trabalhar comprando soja americana. Quem vendeu aqui, vendeu, né? Naturalmente, tem todo esse aspecto, né? Tem que levar em consideração. E ainda nós temos demanda aqui internamente, mas para o futuro, os chineses, se tiverem que comprar soja, vão comprar nos Estados Unidos, cujo prêmio é mais barato. Sim, e a gente olha pelo próprio valor praticado lá nos contratos de Chicago, né? Contrato atual contra contrato de novembro, né? A diferença é bastante grande, bastante significativa. O chinês tendo a oportunidade de comprar mais barato, vai comprar, né, Ginaldo? O chinês não rasga dinheiro, ele não quer saber disso, não. Quer saber de comprar mais. Ok, qual é o teu preço? É 100? Não, eu tenho 95, eu vou comprar 95. E não quer saber. É isso aí. Muito bom. Essa é a importância. O mercado hoje foi um dia realmente muito gostoso de se trabalhar, no sentido que estava todo mundo agitado. Aqui, 12, 13 pessoas aí, estava todo mundo nervoso para isso, veio aquilo, veio a opção disso, compra aquilo, faz isso. Foi um dia agitado, não tenha dúvida. Mas foi um dia bom, gostoso para trabalhar. Passou rápido, né? Trabalhou, perdeu, ninguém morreu, ninguém... Estamos todos vivos. Boa, Ginaldo. Muito bom. É isso, então. Passado o relatório, ou esses relatórios que também dariam um norte aí para a gente entender o tamanho da oferta lá nos Estados Unidos, clima ganha relevância agora, principalmente por conta de garantir ou não a oferta que está aí dada nesse momento através da área concretizada, né, com a área realmente plantada por lá e obviamente, com a boa evolução das lavouras. Então, agora clima vai fazer toda a diferença e por isso que o Ginaldo pediu para a gente ficar atento a essa situação já para as próximas semanas. Se confirmar clima seco, daí a gente pode ver Chicago voltando aí aos patamares diferenciados de preços. Agora, e aqui no Brasil, hein, Ginaldo? Como é que o pessoal se comportou diante aí dessa volatilidade toda lá em Chicago? Ei, meu caro, pelo menos de manhã cedo, quando o mercado começou a falar de nuvem negra, com os mercados financeiros caindo, bolsas caindo, o mercado ficou parado. O Chicago estava lá em baixa, com 15, 20 de baixa, começou a baixar mais, então o mercado ficou parado. Quando saiu o relatório, que o relatório começou a fazer loucuras para cima e para baixo, aí parou tudo, não saiu nada. Eu, na minha opinião, soja 195, 196 no Porto, essa era um preço que daria, vamos dizer, para liquidar, daria margem, mas não saiu. Eu, pelo menos do nosso lado aqui, se for olhar o mercado físico hoje, nós não fizemos basicamente nada. Né? Muito bem. Não era para ser diferente também, enfim, pessoal esperando para ver o que ia acontecer. Meu caro, e o Crop Tour, hein? Estados Unidos, Canadá, chegando? Tá.
Está chegando, meus amigos, e nós estamos aí basicamente na reta final em termos de número de pessoas. Temos mais aí umas 2, 3 vagas aí, porque nós tivemos que voltar a selecionar. Apareceram muitos candidatos que não tinham nada a ver com o mercado, nada a ver com commodities, nem com agronegócio. Então, nós tivemos que, com respeito, com dignidade, não aceitar. Então, inclusive, para você ter uma ideia, americanos querendo ir no nosso Crop Tour. Eu tive que cortar. Não, eu pago inteiro. Eu pago... Não, não queremos. Mas eu quero ir com vocês. Não. Brasileiros que estão nos Estados Unidos também quiseram ir. Nós tivemos que fazer a diferença. Não dá para você levar gente de fora, isso, aquilo, porque o americano vai lá com outra cabeça, quer ver outra coisa, quer naturalmente ver o que nós vamos fazer, como vamos fazer. E nós temos a nossa tecnologia, e queremos fazer isso para nós, não para eles. Então, o nosso Crop Tour está aí, basicamente, temos aí 14 pessoas, Alex, tá? E eu já disse para a minha da agência aí, dependendo da situação, nós podemos até levar até 18 pessoas, até 18. Não sei se nós vamos querer levar tudo isso. Mas o Crop Tour está de vento em popa, a procura é muito grande. Como eu disse inicialmente, nós saímos aqui do Brasil dia 27 de agosto, embarcamos para Chicago, aí lá vamos fazer toda aquela... Ou vamos fazer Indiana, Ohio, voltamos por Illinois, vamos fazer o Missouri, passar por St. Louis, visitar o Rio, ali o encontro das águas, Mississippi e o Missouri. Dali vamos para Iowa, onde vamos na feira, né? No Farm Progress Show, que vai ser muito importante, questão de maquinário, questão de tecnologia, você vai poder verificar tudo que existe de mais moderno em termos de tecnologia que vai estar sendo apresentado. Então, é uma coisa fantástica. E depois dali nós vamos para Nebraska, um estado que tem a maior quantidade de pivôs, né? E que, inclusive, está sofrendo muito com a seca. Então, de Nebraska, nós vamos para Dakota do Sul, que tem problemas, Dakota do Norte, que deixou de plantar porque no início chovia demais e fazia frio. Aí subimos para o Canadá, vamos a Regina. Do Canadá, nós vamos cruzar para o leste, vamos passar por Manitoba, nas áreas de soja, vamos visitar todas as áreas de canola, são 21 milhões de toneladas que eles produzem de canola numa safra normal, mas 4, 5 milhões de soja. Vamos verificar tudo aquilo lá, depois descemos, passamos pelo norte de Iowa, passamos por Wisconsin e vamos cair de novo em Illinois e vamos parar em Chicago. Aí em Chicago nós ficamos lá 2, 3 noites para nos refazer. Aí quem quiser visitar, fazer compras, essa é a grande oportunidade, né? Principalmente visitar museu, visitar coisas novas, conhecer novas, ter oportunidade de conhecer novos eventos. Tudo isso aí está dentro do programa, está tranquilo, e nós voltaríamos então no dia 10 de setembro. Essa é a nossa programação, Alex, meus amigos. Ô, Ginaldo, eu fico imaginando quão importante vai ser essa viagem diante de toda essa conturbada projeção aí da safra americana, né? Tem soja, tem área grande, tem área pequena, diminuiu, aumentou, vai ter sol, vai ter chuva, enfim, vocês vão estar numa época de definição da safra por lá, né? Imagina a discussão do grupo dentro do carro, né? Um concorda, outro discorda, outro compra. Parece os players lá na Bolsa de Chicago. Exatamente. Quando era falando, todo mundo comprando, vendendo. Então, imagina você aí quando desce, não, essa lavoura está muito ruim, isso daqui não dá nem 40 buchos por acre, não, isso aqui não serve, isso aqui,
vai ser assim, vai ser assim. É, E nós vamos pegar, na minha visão, exatamente assim, porque o clima esteve irregular no início do plantio, no final do plantio e agora está faltando chuva. Então, tu imagina como é que vai ser a temperatura. Vai ser caliente, né? é, Vai ser caldo, como diz o italiano, é. né? E o Vai ser Daniel, quente. e o Daniel junto com vocês lá, trazendo as informações Daniel pra junto gente, né? conosco e sempre junto conosco, é um excelente companheiro, a gente vai estar junto, fazendo tudo. Onde nós levamos placas, tiramos fotos com as placas, quantos buchos, o local, isso, aquilo. Bicho, tem um É, aparato fantástico para que muita gente possa aprender muita coisa, porque tem gente que vai aqui do Brasil, que é do agro, mas eu sei que a experiência nem sempre é uma experiência internacional. Então, vai ter um aprendizado muito grande, uma discussão ampla. Você imagina à noite, nós pararmos nos hotéis e formos jantar, ninguém vai poder ficar perto da nossa mesa, né? Porque 18, 20 brasileiros falando, levantando as mãos, não porque eu não concordo, não porque isso, porque aquilo, é um bafafá desgraçado. Então, ninguém vai querer ficar perto da nossa mesa, porque a discussão vai ser grande. eu imagino. E dali se sai com números, com detalhes, né? É É isso isso que aí. vai acontecer, É Alex. isso aí. É sempre uma viagem muito rica, com muita informação, e esse ano em especial aí, por conta de tudo isso que o Ginaldo já citou, merece maior atenção ainda. E todas as informações serão trazidas para você aqui em tempo real, trazidas pelo Daniel Olive, que vai estar junto lá com a turma, com o pessoal do Ginaldo, enfim, com os amigos produtores que querem conhecer a produção ou que já conhecem e querem entender o que vai acontecer com a safra americana esse ano. E de brinde aí a passagem pelo Canadá, que também é a primeira vez que o grupo está indo, né, Ginaldo? É verdade, é a primeira vez que nós estamos indo pelo Canadá. Fomos para a China tal, e deixamos o Canadá de fora. Mas uma coisa nós vamos fazer no dia, nós vamos embarcar dia 27, quando for lá mais ou menos pelo dia 20, nós vamos fazer uma reunião online através do Zoom e colocar todos os amigos que já estão prontos e que vão viajar conosco. Fazer uma reunião online para que todos se conheçam, todos, né? É sempre importante todo mundo se conhecer, trocar ideias, para quando chegar no aeroporto, está todo mundo já mais ou menos afinizado, mais ou menos em sintonia, para poder fazer uma boa viagem. Uma coisa nós temos que entender, Alex, meus amigos, este é um ano onde a safra americana não pode perder Uhum, nada, uhum, nada. Esses exatamente. 2 milhões de acres, aí 2 e pouco, a menos, já é uma paulada. Tu imagina se a safra americana quebrar, não vou dizer 20%, nem 30%, quebrar 10%. Aí, meu amigo, você de novo vai voltar a ver preços altíssimos nas posições da safra americana, da safra sul-americana. Ou Uhum. seja, esse preço de 14 e pouco pode estar onde estava o julho, o maio, a 17, 17 e pouco. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas Uma é um possibilidade, processo né? natural. É. A safra americana não pode quebrar sobre a intenção de que, se houver quebra, vai ser um desastre. Isso Nós não mesmo. podemos ter quebra. É isso que eu quero deixar bem claro. Muito bom. Portanto, se você quiser mais informações, aqui no Notícias Agrícolas, no nosso site tem as informações da viagem para você contactar, enfim, se informar melhor sobre essa viagem, o Crop Tour Estados Unidos-Canadá. E também no site da Laboro tem lá todas as informações para que você possa também se informar. Meu amigo Ginaldo, eu agradeço muito mais uma vez a sua participação. Um grande abraço para você. E a gente vai se falando, as novidades vão aparecendo e a gente vai
analisando essas novidades aqui, como elas impactam na formação dos preços. Obrigado por enquanto. Obrigado, Alex. Obrigado, amigo de Notícias Agrícolas. Obrigado vocês que nos ouviram. Um excelente final de tarde, com muita paz. Que Deus nos abençoe sempre. Isso aí. Obrigado, Ginaldo. Obrigado a você, meu caro. Tá aí. Ginaldo de Souza aqui com a gente, Grupo Laboro, trazendo as informações, analisando esse dia doido, como disse o Ginaldo aí pra gente, né? De muita volatilidade, muita informação acontecendo ao mesmo tempo e o mercado sem saber para que lado ia. Prevaleceu o lado negativo aí da tabela, como a gente vai ver agora nas cotações de encerramento do pregão. Vamos lá? A soja acabou fechando com alta no primeiro vencimento, 16 pontos mais 75, alta de 0,75. Prevaleceu, portanto, a questão da demanda em cima da safra americana. O Ginaldo citou para a gente que teve um ganho expressivo nos prêmios lá dos Estados Unidos. Agosto, 15 dólares e 60 centes por bushel, perdeu 11 pontos. Setembro, 14 dólares e 75 centes por bushel, perdeu quase 20 pontos. E o novembro, 14 dólares e 58 centes por bushel, perdeu mais de 20 pontos lá na Bolsa de Chicago hoje. Dia negativo para a soja. Vamos ver para o milho. Desculpem. Para o milho não foi diferente. Julho fechou a 7 dólares e 43 centes por bushel, perdeu 26 pontos e meio. Setembro, 6 dólares e 28 centes por bushel, 35 pontos mais 25 de queda. Dezembro também caiu na casa aí dos 30 pontos, 34 exatamente, uma queda aí, um valor final aí de 6 dólares e 19 centes por bushel. Para março de 2023, 6 dólares e 26 centes por bushel, queda de 33 pontos. Esses são os números do milho. Vamos ver o trigo. Trigo também despencando, mais de 40 pontos de perda nos principais vencimentos. Julho perdeu quase 47 pontos a 8 dólares e 68 centes por bushel. Setembro fechou a 8,84, perdeu 46 pontos. Dezembro, 9 dólares por bushel, perdeu 43 pontos e meio. E o março de 2023, 9 dólares e 11 centes por bushel, uma queda de 42 pontos mais 25. São esses os números de hoje, portanto, do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.